mas eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 14, a partir do versículo 22. É uma passagem muito conhecida e também prometo que eu não vou demorar muito. 14, 22. Mateus 14, 22. Todo mundo abriu? Amém. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento era contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam dentro do barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Até aí. Amém. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, nós acreditamos, Senhor, que tudo até agora foi o teu direcionamento. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, e fala conosco nessa noite. Senhor, porque eu tenho certeza, Jesus, que assim como o Senhor falou comigo, o Senhor vai falar com mais pessoas essa noite através dessa palavra. Amém. Então, vamos lá. Eu queria começar explicando o contexto onde eles estavam inseridos. Os discípulos, eles viram muitas coisas extraordinárias acontecendo com Jesus até aí. A gente está no capítulo 14. Tanta coisa aconteceu até o capítulo 14. E foram coisas extraordinárias. Cada pequeno passo que eles deram foi um grande passo, porque foi um passo de milagre. E exatamente nessa parte, a partir do versículo 22, eles tinham acabado de presenciar o milagre na multiplicação. Então, eles tinham acabado de ver 5.000 pessoas comerem de 5 pães e 2 peixes. A partir daí a gente já vê que isso é a representação daquelas pessoas que presenciaram um grande milagre. Porque existem tantas coisas que os discípulos naturalizaram e se tornaram tão comuns, tantos milagres que eles viram, e que depois a gente olhando a Bíblia, a gente fala: cara, que coisa gigante. E eu escolhi exatamente essa passagem porque nos últimos 20 dias, quando eu comecei a me preparar para pregar, o Senhor falou muito que eu deveria falar sobre medo. E aquilo mexeu muito comigo, porque todos nós somos pessoas que somos visitados pelo medo. O medo, ele não pode morar na nossa vida, porque nós somos novas criaturas e nós vivemos totalmente baseados numa vida guiada pelo Espírito Santo, mas é totalmente comum que o medo visite quem nós somos. E é muito interessante quando a gente passa para ver a partir dessa perspectiva desse versículo, porque os discípulos não querem ir. Eles estão indo num barco onde eles não pediram para ir, eles não entendem o que está acontecendo, afinal de contas. Jesus não compartilhou: olha, vai ser assim, tá? A gente vai para lá agora porque eu preciso curar mais uma pessoa. Então eles não sabem o que está acontecendo, eles não têm nenhuma vontade de ir naquele momento. E é engraçado quando a gente para pensar, eu acho tudo engraçado. Eu morro de rir lendo a Bíblia, porque eu acho muito louco tudo que aconteceu e que a gente acaba passando por ver e não considerando, sabe? E é louco a gente parar para pensar que
tudo dependia dessa viagem. Existiram coisas que foram destravadas a partir desse momento. E a primeira lição que eu aprendo, só começando assim pelo texto, é que fazer a vontade de Deus não é fazer a minha vontade. E enquanto eu permaneço querendo fazer a minha vontade, eu não faço a vontade de Deus e eu perco o melhor dele para mim. Então, a partir daí, alguns comentários bíblicos falam que um dos motivos dos discípulos não quererem ir é porque João tinha morrido. E eles tinham medo de chegar do outro lado e sofrerem algum tipo de represália. E outros comentários falam que o motivo deles não quererem ir é porque já aconteceu uma outra tempestade. Às vezes, na nossa vida, a gente vivencia algumas experiências onde a gente encara as mesmas coisas que no passado fizeram alguma coisa conosco e a gente tem medo de lidar com essas situações. Aquela tempestade para os discípulos remetia àquilo que eles já tinham passado. Não era uma nova situação. A diferença é que Jesus não estava no barco dessa vez. Como que eu faço quando eu entro numa tempestade e Jesus não está do meu lado? Eu estou debaixo de uma palavra dele, mas ele não está dentro do meu barco. E a partir daí, os discípulos são totalmente submersos, literalmente, por uma insegurança, onde eles não sabem até onde eles vão chegar e por que eles estão fazendo aquilo. Então, eu acho que muitas das vezes a gente precisa entender que existem milagres que só vão acontecer a partir do momento que a gente se submete sem pensar por quê. E talvez você esteja aqui, estejam acontecendo algumas situações na sua vida e você não esteja entendendo por que o Senhor te submeteu a isso. Senhor, mas eu já passei por outra tempestade parecida. Por que de novo? Senhor, mas eu já passei por isso tem 4 semanas, Jesus. Eu já passei por esse episódio. Por que o diabo sempre tenta entrar na minha família? Por que o diabo sempre tenta entrar nessa área da minha vida? Só que a diferença é que daquela vez você não sabia que ele tinha o poder de calar a tempestade como você tem agora. Então eu quero te dizer que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te falar para que você não tenha medo se você está debaixo de uma palavra dele. Aquele que te promete é aquele mesmo Deus que te sustenta até o fim. Mesmo que as circunstâncias digam para você que você vai naufragar, que você vai morrer e que essa tempestade vai te dominar, não é isso que vai acontecer, porque o Senhor prometeu que você vai chegar do outro lado. Amém. Pedro e os discípulos estão debaixo de obediência, mas mesmo assim a adversidade encontra eles. Quantas vezes nós estamos debaixo de uma palavra, mas as coisas saem do nosso controle natural e a gente questiona se realmente foi o Senhor que nos mandou fazer, se realmente foi o Senhor que nos mandou ir. Quantas vezes nós nos pegamos confusos diante de uma palavra que nós sabemos que veio da boca de Deus? Quantas vezes nós nos sentimos perdidos por aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas? E eu acredito que o primeiro passo é entender que o milagre só acontece diante do vento contrário. A gente não consegue vivenciar coisas extraordinárias se a gente não entender que o vento precisa ser contrário. O que você vai aprender mais uma vez navegando o mesmo mar da mesma forma se o vento não for contrário? E isso mexeu muito comigo de entender que existem situações que nós vivemos de dificuldade, onde a gente não entende, a gente vê se repetindo, e são padrões e ciclos, e a gente entra num desespero, e a gente pensa que a gente vai morrer, Senhor, é agora. E Deus falou muito comigo sobre essa passagem. Eu pensei que quando o Senhor começou a falar comigo sobre medo, sobre tempestade, eu pregaria sobre Mateus 8. Mas o Senhor falou para mim que não era sobre isso, porque muito além disso, muito além de tempestades, o Senhor me trouxe aqui para te dizer e para te lembrar, porque você já sabe, que Ele permanece do seu lado mais uma vez, em mais uma luta, em mais uma adversidade que você não entende por quê. Às vezes, a gente se pega num ciclo de comparação, onde nós somos reféns de pensamentos que não foram ditos pela palavra de Deus. O que eu vejo com essa tempestade, o que eu aprendo, é sobre humanidade. Sobre entender que o medo existe e eu não posso fingir que eu sou super melhor do que a mesma pessoa que eu fui algum tempo atrás, porque eu passei por essa situação. E o que eu quero dizer, talvez tenha sido um pouco confuso, mas a comparação
nos faz vivermos a imagem de sermos super crentes, super mulheres, super homens. Nós somos a super amiga, a super irmã, a super... E quando a gente vive nesse ciclo de grandeza, onde nós queremos ser super, a gente esquece que não conseguimos viver milagres sem vivermos pequenas situações. Existem coisas na nossa vida que o Senhor nos coloca diante, de novo, porque a gente precisa entender se a gente realmente aprendeu a lição da última vez. Eu imagino, quando a gente começa a ler essa parte, a partir do versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 26. Eles falam, é um fantasma. Eu fui pesquisar porque eu achei muito engraçado. É um fantasma? Por que é um fantasma? E existia uma superstição na época que falava muito sobre os naufrágios. Eles acreditavam que quando eles viam um fantasma, era porque o barco ia naufragar. Então, aquelas pessoas que já experimentaram um quase naufrágio, alguns capítulos atrás, estão diante de uma circunstância pré-existente na cabeça deles, criada pelas superstições, aquelas coisas que a gente já vem, carrega na nossa bagagem emocional e física, coisas que a gente já viu na nossa família algum tempo atrás, coisas que a gente já viu acontecerem, e a gente fala, não, ok, a diversidade eu já vi, mas e o fantasma? Que é a simbologia do naufrágio. Muito além de entendermos sobre a dificuldade, é nós entendermos sobre a certeza de que nós vamos perecer. Existem situações que nos mostram que talvez possa dar errado. E existem situações que nos mostram que nós vamos morrer. Eu acho muito louco quando a gente para entender que, na perspectiva dos discípulos, eu consigo imaginar. Toda vez que eu leio alguns versículos da Bíblia, eu imagino, eu sou muito visual, então eu já começo a imaginar assim, os discípulos discutindo. É um fantasma! Não, é a neblina! Não! E eu consigo imaginar essa cena. Então, eu fico imaginando que a confusão que começa sobre até onde a escuridão me impede de ver aquilo que está na minha frente. Que palavra difícil, gente. Em nome de Jesus. Superstições que os marinheiros na época acreditavam. Os pensamentos pré-existentes na cabeça dos discípulos. No final de tudo, não é realmente o desafio que o Senhor propõe aos discípulos. A gente já falou sobre tempestade, a gente já falou sobre naufrágio, mas não é sobre isso. Porque o que começou como um problema de visão termina sobre um problema de fé. Aquilo que começa como, será que eu estou vendo com clareza aquilo que está na minha frente? Se transforma num, Jesus, será? Vem, mas será? E o vento? E a tempestade? E como eu vou lidar com essa situação? Então aquilo que começa sobre clareza e sobre visão, na verdade não é nada além de um problema de fé. E quantas vezes na nossa vida a gente pede, Senhor, me mostra. Senhor, eu quero ver. Jesus, me dá clareza. Eu preciso de uma visão. Mas na verdade, você não precisa de uma visão. Você precisa ter fé na palavra que Ele já liberou a seu respeito. Quantas vezes, glória a Deus, quantas vezes eu e você somos submetidos a situações onde a gente pensa que a gente não está enxergando muito bem. Não, mas o Senhor me prometeu. Ah, mas será? E se eu tomar esse caminho aqui? E se eu fizer essa decisão? Não, o Senhor disse que Ele vai me colocar nesse lugar. Mas Ele não me disse como? E a gente tenta burlar aquilo que Ele prometeu. Na verdade, porque a gente não tem fé o suficiente para acreditar de que Ele realmente vai cumprir. E é muito interessante quando a gente pensa que o que é fé? Fé é quando eu sei, porque eu sei que alguma coisa é real. Eu separei aquele versículo para dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é acreditar mesmo quando eu não consigo ver. Fé é ver aquele negócio lá atrás e eu acho que é um fantasma. Na
verdade eu sei que é Jesus, porque eu conheço a voz dele. É saber que eu mesmo quando eu não consigo ver, ele pode. É saber que mesmo que seja qualquer outra coisa que não seja Jesus, ele me mandou ir. É entender que eu estou ancorado debaixo de uma palavra. E tudo o que eu preciso é uma palavra. O problema de visão, que na verdade se torna um problema de fé, na verdade é entender que nós precisamos conhecê-lo mais. Porque eu não preciso vê-lo, mas de ouvir a voz e ouvir sua ordem, eu sei que só pode ter vindo dele. Quantas vezes nós somos submetidos a situações onde nós temos visão, nós temos clareza, mas nós não estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Quando nós temos visão, nós temos clareza, mas nós não temos ousadia para realizar. Quando nós temos visão e nós temos clareza, mas nós não estamos debaixo de uma palavra de obediência. Nós não estamos submetidos à autoridade. Ter clareza sem fé te faz enxergar, mas não te faz viver a promessa. E eu e você não precisamos ver, nós precisamos crer. Nós precisamos entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir no final. Outro ponto muito interessante para a gente pensar é que, mesmo que a gente tenha lido aqui sobre Pedro sair do barco, nós temos alguns discípulos nesse barco. Isso também é outro fator interessante. Porque, como tem tanta gente dentro do barco, a única pessoa que sai é Pedro. Você entendeu? Eu não entendi. Como todo mundo vivenciou o milagre, todo mundo viu Jesus fazendo milagre, mas quem sai do barco é Pedro. Jesus não falou só, vem só Pedro, ou qualquer que seja a situação. Jesus não estava falando diretamente com Pedro. Jesus, quando aparece, ele aparece para todo mundo. Nós temos todos os discípulos vendo a mesma circunstância e a mesma situação que Pedro. Mas nós só temos Pedro pedindo para ir até onde Jesus está. E quando a gente para pensar em tantas coisas que a gente vê na vida de Pedro, eu gosto muito de ver alguns personagens bíblicos específicos. Personagens não, porque eles viveram, mas vocês entenderam, personagens bíblicos. Porque eu acho muito interessante quando a gente constrói uma pessoa e vê... A Bíblia é tão perfeita que a gente vê os defeitos, as qualidades e as características da pessoa posicionadas numa realidade. E não num, e se fosse assim? Oh meu Deus, um conto de fadas. Então a gente vê Pedro fazendo coisas muito legais, a gente vê Pedro vacilando muito feio. A gente vê o mesmo Pedro que Jesus fala que vai edificar a igreja, é o Pedro que nega Jesus. E a gente é muito assim. Nós somos pessoas que nós acertamos algumas vezes, poucas vezes, e nós erramos muitas vezes. E entender que nós não temos a visão perfeita do plano completo. Talvez nesse momento que Pedro vira e fala: Senhor, se é tu, nossa, ficou muito carioca isso, né? Se és tu, vírgula, vem a mim. Porque se vem a mim, ele fala muito mais sobre Pedro do que sobre qualquer pessoa. Nós, como cristãos, nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Mas existem situações na nossa vida onde a gente não tem coragem de pedir para estar onde Jesus está. Ou a gente não tem coragem de ter um ato de fé. Enquanto você não tem atitude de tirar o seu pé do barco e andar sobre as águas, nada muda. Não adianta você ter visão e clareza e ter fé, mas não tirar o seu pé e colocar para fora e falar: eu vou. Eu acredito muito nisso, que quando a gente toma atitudes de fé, o Senhor nos honra de forma extraordinária. Talvez hoje você esteja aqui e esteja se perguntando: Deus, eu queria muito isso, e eu sei que o Senhor já me prometeu, e eu sei que eu devia fazer a minha parte, mas eu não fiz. E eu quero te dizer que o Senhor
Ele vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Então, essa noite, eu te encorajo a ter uma atitude de fé e tomar um passo de fé para sair do barco e viver o extraordinário. Eu sei que às vezes o vento pode assustar e pode te deixar amedrontado, mas novamente, você está debaixo de uma palavra e isso é suficiente. Amém. Eu fui pesquisar sobre visão, porque eu acredito que a gente não pode falar sobre essa situação que a gente está falando hoje sem falar sobre o que é visão. E eu gostei muito dessa definição e eu precisei separar ela para trazer hoje. Porque a definição mais legal de todas é que visão é uma imagem mental do que o futuro será ou pode se tornar. E eu adorei isso, é muito legal. Porque pode ser que se torne. Sim, Deus está te fazendo ver além da adversidade. Sim, você está enxergando. Mas para que o milagre seja real na sua vida, que o pode ser se torne, você precisa ter fé suficiente para dar o primeiro passo. Nós precisamos, às vezes, tomar atitudes de ousadia e pedirmos por aquilo que o Senhor pode nos dar. Porque às vezes a gente se torna tão receoso de pedir e o Senhor só dá para quem pede. Então, é muito interessante parar para entender que Pedro foi o único a andar sobre as águas porque ele foi o único que pediu. Enquanto todas aquelas outras pessoas que tinham vivenciado os mesmos milagres que ele estavam dentro do barco, ele foi o único que teve coragem de pedir. Tantas vezes nós podemos ver coisas extraordinárias em Deus, mas nós temos medo de pedir. O Senhor pode te levar muito além, mas você precisa pedir. Diante da incerteza, Pedro fala, se és tu. E às vezes, na verdade, com certeza, eu fico me questionando se eu estivesse no lugar de Pedro, eu teria falado a mesma coisa. Porque diante do medo, a gente tem atitudes muito difíceis e diferentes. O medo, ele prepara nosso corpo para as duas coisas, diante da ciência. Ou para atacar, ou para fugir. Então, é interessante parar para pensar que, diante de uma situação de medo, Pedro tem uma atitude de fé. Jesus, se és tu, vem para mais perto para eu ter certeza. Ou, Senhor, se és tu, deixa eu ter certeza que essa voz realmente é sua. Que eu não estou conseguindo ouvir bem, está um pouco longe. E pedir é muito fácil quando você vê de forma palpável de que é Jesus diante da adversidade. Difícil é diante da adversidade e quando nós não vemos que Ele está ali, termos coragem de pedir algo extraordinário. Afinal de contas, quando as coisas estão fáceis, você não precisa de fé. Porque você já consegue ver na sua frente. Então, se eu sei que é Jesus, eu vou até Jesus, porque eu sei que Ele pode fazer. Se eu sei que é Jesus, Ele me diz, vem, eu vou. Mesmo que seja difícil, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu me pegue imerso pelas minhas inseguranças, pelas situações do passado, que eu olhe para trás e fale, Jesus, mas eu já passei por uma tempestade, eu não tenho força de passar por mais uma. Talvez hoje você esteja aqui e você esteja pensando, eu não tenho forças para viver mais uma batalha. Jesus, eu não tenho saúde para viver mais uma batalha. Mas eu quero te dizer que Ele é o dono de tudo. E aquele que é o dono de tudo é o dono da promessa. Ele vê o milagre, Ele vê a dificuldade, Ele vê aquilo que você passa dentro da sua casa, que eu não sei. Ele sabe aquilo que você passa com os seus filhos. Ele sabe aquilo que você vem passando no seu trabalho. E aquilo que o Senhor pode fazer, só Ele pode fazer. Não perca seu tempo se corroendo diante das adversidades dentro da sua casa.
quando você pode pedir por aquele que pode resolver a situação. Essa noite eu te desafio, é um desafio, para quem gosta de desafio igual a mim, a pegar o seu travesseiro, deitar a sua cabeça, fechar o seu olho e falar assim: Jesus, hoje eu vou dormir a melhor noite de sono da minha vida, porque eu tenho certeza que Ele está cuidando de mim. Pedro era aquele discípulo que, independente da situação, ele levantava a mão. Eu acho isso muito... Porque a gente vê as características de uma pessoa. Assim como a gente vê as pessoas na nossa vida, a gente identifica as características de uma pessoa. E Pedro é aquela pessoa que fala assim: quem me ama? Eu te amo, Senhor. E quem pode morrer? Eu posso morrer pro Senhor. O Senhor vai morrer? Não, eu vou morrer no seu lugar, Jesus. Então, Pedro era essa pessoa. E eu vejo 2 pontos muito interessantes na vida de Pedro, que eu achei muito incríveis durante esse tempo estudando essa palavra. Pedro não gostava de perder. Alguém aqui sentado, vira pra mim e fala assim: eu amo perder. Eu adoro perder, assim. Nossa, como eu fico feliz em perder. É um negócio do meu coração, assim, tão feliz de perder. Hoje, inclusive, tem jogo do Flamengo. Tomara que não perca. Por favor, não perde. E é muito interessante, porque esse é o primeiro ponto. Pedro odiava perder. E a outra questão relacionada a isso que eu falei de Pedro levantar a mão sempre, é que Pedro não gostava de ser dependente. Pedro, ele sempre queria mostrar que ele podia fazer, que ele estava ali. Para toda obra, Pedro estava ali. Qualquer situação, Pedro estava ali. Então, durante essa situação onde Pedro começa a literalmente afogar, ele é testado em 2 coisas: o fracasso. É a primeira delas. E a segunda é a dependência de entender que ele não podia fazer mais nada naquele ponto no mar. Quantas vezes eu e você, nós saímos do barco confiantes? Dessa vez vai dar certo. E a gente tem que lidar com a pior coisa que a gente pode lidar, que é o fracasso. Talvez Pedro estivesse saindo do barco e ele estivesse vendo aqueles discípulos: gente, eu perdi totalmente a noção do tempo. Amém. Amém. Pedro estava... Já até me perdi aqui. Mas enfim. A gente precisa lidar com o fracasso. E eu fico imaginando, naquela situação, Pedro saindo do barco. Não, ele não fez isso, tá? Só deixando bem claro, ele não fez isso. Sou eu que fico imaginando. Mas eu fico imaginando Pedro olhando para trás e os discípulos, ele começando a afogar e os discípulos começando a rir. Tipo assim: você foi, a gente não foi porque a gente tinha certeza que ia dar errado. Ou, a gente ficou aqui. E eu acho isso engraçado, porque às vezes a gente trata o nosso fracasso como algo muito ruim. E a gente não para entender que se eu fracassei é porque eu tentei. Pedro começou a quase naufragar ali, quase afogar, porque ele teve coragem que todos os outros não tiveram. E às vezes a gente olha para nossa derrota e a gente fala assim: meu Deus, porque o Senhor me deixou ir à falência. Meu Deus, porque o Senhor deixou a minha vida, porque deixou eu passar por essa situação financeira, porque o Senhor me deixou passar por essa situação na minha família. Mas você teve coragem de sair do lugar e da inércia e confiar de que a palavra dele era suficiente na sua vida. A palavra dele continua sendo suficiente, mesmo que tenha dado errado em uma batalha, você não perdeu a guerra. Mesmo que tenha dado errado por 1 segundo, porque Pedro olhou para as circunstâncias. Ele tinha andado sobre o mar e permanecia com Jesus em um lugar de intimidade onde nenhum deles tinha estado. Pedro é o único discípulo que teve a coragem e a audácia de pedir para estar com Jesus e conseguiu viver coisas extraordinárias com Jesus. Nenhum outro discípulo tem história para contar de que andou sobre as águas. E talvez eu e você, a gente passa por algumas situações que a gente vive com Jesus e a gente não consegue olhar para aquilo que a gente cresceu e só para aquilo que a gente fracassou. E a gente esquece que melhor do que ser o melhor de todos é ter passado um tempo com Jesus grande o suficiente para que eu crescesse. Eu vi uma frase, eu gosto muito de Crônicas de Nárnia. É um filme de criança, não é de criança, é de adulto, mas enfim. É de todos nós. E eu acho muito interessante que no final,
acho que é a Lucy, ela vira pro Aslan e fala, nossa, como você cresceu. E ele vira pra ela e fala, não, você cresceu. É porque à medida que você cresce, você me vê maior. E existem situações na nossa vida que são assim. A gente precisa crescer para que a gente veja um Deus maior através da diversidade. Glória a Deus. Quando a gente vê o vento bater, a gente treme. Porque às vezes a gente vê o nosso potencial humano e a gente vê quem nós somos como pessoas e a gente fala, Deus, o Senhor prometeu isso, mas eu não consigo não. Senhor, o Senhor me prometeu, mas eu não tenho capacidade. E eu queria te dizer que quando Deus te promete algo, Ele sabe o que Ele está prometendo. E as palavras do Senhor vão se cumprir sobre a sua vida, independente do que as suas circunstâncias digam no momento. Se você crê nisso, eu acredito que tudo muda. Quando a gente para entender que Ele é suficiente, a palavra dele é suficiente nesse sentido. Às vezes a gente olha para aquelas coisas que estão acontecendo na nossa vida a partir de uma palavra e a gente fala, isso é grande demais para mim. Isso é tão grande. Mas eu quero te dizer nessa noite que se você acha que isso é grande demais, e talvez até seja, o Senhor te chama para entrar numa fase da sua vida onde você vai crescer e se tornar uma pessoa nele maior. Não porque você pode ou porque você é melhor do que alguém, mas porque Ele escolhe pessoas aptas a crescerem e serem aquilo que Ele precisa. Existem coisas na sua vida que você vai viver, não porque você é capaz e nem porque você pode, mas porque o Senhor te colocou nesse lugar, te colocou nessa família, para que você fosse canal de bênção a partir disso. Hoje eu estava vendo o Instagram e... Quem tem Instagram? Todo mundo. Eu estava vendo a Thalita Pereira postou uma coisa muito interessante e eu anotei para falar sobre isso. Bem na hora de sair de casa. Eu falei, nossa, que legal, que incrível. Que existem pesquisas que falam que a mentalidade dominada pelo amor, ela é inata, a gente nasce com ela. Enquanto as do medo são aprendidas. Então, você não nasceu com medo, você se tornou uma pessoa com medo. E o que eu quero te dizer é que o medo te impede de ver a sua vida com a ótica do céu. Talvez hoje você esteja aqui precisando somente mudar a sua perspectiva e entender que você não pode mais olhar com os olhos naturais a partir desse ponto de onde você está no mar. Talvez você esteja vendo lá no fundo, assim, e você não entenda o que está acontecendo lá atrás. Mas o que eu tenho para te dizer é que enquanto você permanecer olhando com a perspectiva do céu, você vai entender quem é lá no final. Mesmo que as circunstâncias digam para você que tudo saiu do controle, Ele vai cumprir. Eu sei que parece um pouco clichê eu ficar repetindo isso o tempo inteiro, mas é que eu vejo tanto isso nessa palavra. Deus falou tanto comigo sobre isso. Sobre entendermos que onde o verdadeiro amor existe, Ele lança fora todo medo. E que nós precisamos lançar, junto do nosso passo de fé, todo medo no mar. O que eu quero te dizer é que a palavra... Eu vou ler de novo esse versículo. A partir do versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A palavra de repreensão de Jesus para Pedro, ela não vem carregada de culpa e de pesar. Ela é uma palavra que vem carregada de amor e de ensinamento. E principalmente as pessoas assim, acho que ninguém, mas principalmente adolescente, jovem, não gosta de correção. Assim, a gente sabe que é importante, mas a gente não curte tanto. Tá? E eu acho que é muito interessante a gente parar para pensar que não existe... que essa mentalidade que a gente tem quando a gente é jovem e adolescente, a gente carrega pela nossa vida toda.
E porque a gente é ensinado isso desde criança que, não todo mundo, é claro, obviamente, mas no contexto geral, a gente é ensinado de que a correção é uma coisa ruim, a gente leva isso para o resto da nossa vida. De um Deus que nos pune e que é bravo e que não quer o nosso bem. Mas eu quero te dizer que talvez hoje eu tenha vindo aqui e não tenha dito aquilo que você queria ouvir. Talvez hoje você estava saindo de casa e você falou assim: eu queria uma palavra de vitória. Ou eu queria uma palavra de visão. Eu queria uma palavra de clareza. Mas eu acredito que o que eu tenho para te falar essa noite é que existe esperança quando as coisas começam a dar errado. E hoje eu acredito que é um dia onde a gente começa a ver as coisas meio turvas, a gente começa a sentir um mar passando por cima da nossa cabeça. E existe uma única saída para essa situação. E a situação, assim como de Pedro, é a mão de Jesus. Talvez hoje, pela insegurança do mar, você esteja questionando as suas capacidades humanas. Ou talvez pelo medo e pelo vento, você esteja num lugar de perder um pouco o controle de si mesmo, de se perder de quem você é. Mas, assim como Jesus fez com Pedro durante aquela noite, depois do vento, depois da vergonha, depois do fracasso, Jesus pega Pedro pela mão e o restaura. Deus me trouxe aqui para te dizer que existe restauração diante do mar que começa a te submergir. Existe restauração quando nós nos sentimos perdidos, quando nós nos sentimos humilhados, quando nós nos sentimos desamparados pelas situações que corrompem o nosso plano diante de seguir o plano de Deus. Pedro queria fazer a vontade de Deus. Ele sai do barco. Mas quantas vezes eu e você nós saímos da nossa casa com a certeza de que nós vamos fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida e a gente é pego pela circunstância. A gente é pego pelo medo. A gente é pego por tantas coisas que roubam a nossa alegria, roubam o nosso chamado, porque a gente deixa, roubam a nossa esperança de que a gente vai chegar no lugar final. E talvez você esteja aqui e você esteja pensando que não existe mais esperança nessa situação na sua vida. Talvez nessa altura do campeonato você já tenha entregado esse jargão que a gente usa, que às vezes é real, mas às vezes não é real, às vezes a gente só fala da boca para fora. Que é entregar nas mãos de Deus. Talvez hoje esteja aqui falando assim: eu entreguei nas mãos de Deus, que é aquele famoso eu desisti. Que às vezes a gente entrega nas mãos de Deus porque a gente entrega nas mãos de Deus, outras vezes é porque a gente desistiu mesmo, a gente está sem força mesmo. Talvez hoje você tenha chegado aqui e você tenha falado assim: Senhor, eu entreguei nas suas mãos. Jesus, essa situação não tem mais solução. E aquele que te chamou para ir na frente, e aquele que cuidou diante da tempestade e do vento forte, e aquele que te chamou para andar sobre as águas, é o mesmo Deus que te diz que isso não é para te matar, mas para que você aprenda uma lição que você não aprendeu da última vez. Quanto mais difícil, diante das circunstâncias e das adversidades, mais conhecimento e aprendizado nós temos diante de Deus. Existem situações que calam a nossa voz. O medo, ele cala a nossa voz. Porque quando o diabo não consegue te parar, ele tenta te calar. Existem situações onde nós temos medo de nós mesmos. O que eu posso fazer diante dessa situação? Até que ponto a humanidade me faz agir como uma pessoa que não sou eu? E eu quero te dizer que confiar em Deus também é confiar que Ele acredita que eu posso fazer. Confiar em Deus é entender que as coisas permanecem no controle dEle, mas muito além disso,
ele permanece confiando de que você é a pessoa certa para fazer aquilo que ele te prometeu. Ele não se enganou quando ele te prometeu que você faria o que ele disse que você faria. Ele não errou o endereço. Quando a gente fala sobre essa situação de medo, a gente lembra sobre Moisés, que ele fala que tem um irmão, né? O Senhor fala para ele, tem o seu irmão, eu sei que ele fala bem. Poderia colocar ele para falar no seu lugar, mas eu estou te chamando. E Moisés tem coragem de falar que eu acho que o Senhor cometeu um erro, né? E talvez hoje você esteja dizendo que, Senhor, eu acho que o Senhor cometeu um erro na minha vida. Eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada, acertou a casa, mas acertou um ninho e errou o passarinho. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você só precisa sair do barco. Essa é a noite que o Senhor te chama para sair do barco. A voz de Deus te encoraja e te motiva a fazer a vontade dEle. Mas tudo o que você precisa fazer essa noite é sair do barco. Tenha coragem de levantar e sair do barco, mesmo quando as circunstâncias te dizem que você não deve nem sair da sua cama. Quando a depressão tenta te calar, quando a ansiedade tenta te calar, quando o seu emprego diz que você não é capaz, ou as pessoas ao seu redor dizem que você não tem capacidade. O Senhor hoje me trouxe aqui para te dizer para que você seja forte e corajoso, porque Ele te chamou. Tire o seu pé do barco e tenha uma atitude de fé. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E se você acredita nisso, você tem tudo. Porque tudo que nós precisamos é de uma palavra. Então, exatamente era tudo que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Dizer que o Senhor é o Deus que sabe em que tempestade Ele pode te colocar, porque Ele sabe que você é capaz de vencê-la.